Olá pessoal, essa é a segunda parte da videoaula de forma de login com o SQL Server e o Visual Studio. Nessa aula a gente vai usar bastante o Management Studio do SQL Server. Então, se você não tem ele instalado, você vai precisar dele, porque assim ele não vai dar para continuar. E agora eu vou ensinar para vocês sobre a conexão do SQL, porque a gente vai precisar disso para poder fazer a string de conexão no Visual Studio. Bom, primeiro vocês têm que saber se o SQL Server está instalado com uma instância nomeada ou com uma instância padrão. Para isso, vocês podem vir aqui no gerenciador de tarefas e verificar o nome do serviço do SQL. Aqui, ó. No caso, o meu, ele está como SQL Server. Se no de vocês estiver como SQL Server, significa que o, o SQL está com uma instância padrão. Se ele tiver como SQL Express ou algum outro nome, significa que é uma instância nomeada. Então, a string de conexão com SQL vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou colocar em um texto embaixo do vídeo explicando como funcionam as strings de conexão. Bom, vamos lá. Primeiro você precisa conectar no banco de dados. Estando conectado no banco de dados, você vem aqui. Cria um novo banco de dados, ou caso você já tenha um, apenas utilize ele. Eu vou criar um aqui com o nome de Aprenda e Faça. BD. Criei meu banco de dados. Para essa videoaula eu vou criar também um usuário novo para login no Management Studio. Para isso você vem em Segurança, Logons, clica com o botão direito em cima, Novo Logon. Eu vou criar um logon cadastro com autentificação do SQL Server, tá? Vou colocar uma senha para ele aqui, simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem colocar a senha que quiser. Não vou colocar vencimento na senha dele e ele também não deve alterar no próximo logon. O banco de dados padrão dele vai ser o nosso banco Aprenda e Faça. E importante, aqui em mapeamento do usuário, vocês vão marcar Aprenda e Faça e vão colocar o Data Reader, Data Writer e DB Owner para ele. Clique em OK, ele vai criar o usuário. Pronto, nosso usuário de login no SQL está pronto para fazer o cadastro. Vocês podem até testar clicando nesse botão de desconectar, conectando novamente no banco e conectando por ele. Cadastro com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai conectar normalmente. Vem aqui no nosso banco de dados, tabelas. Vou criar uma nova tabela para poder servir como login para o nosso programa. Quando você for criar tabelas, essa forma de criar com o visual dele, com a forma visual, é simples, mas também é importante que tome certos cuidados. É bom também que você coloque prefixos no nome, por exemplo, TB de tabela e o porquê do nome. No caso, eu vou colocar uso login. Por quê? TB de tabela, uso de usuário, login. É a tabela responsável pelo login dos usuários. Pode ter outras coisas relacionadas aos usuários, como por exemplo, informações adicionais, informações de endereço, e todas elas teriam esse prefixo tbusu. Essa de login seria responsável apenas pelo login. Vou colocar um novo prefixo aqui, log, que são as três primeiras letras do nome da minha tabela, id. É importante que toda a tabela do seu banco de dados tenha um campo identificador. No caso, vai ser esse log id da minha aqui. Ele não pode permitir nulls e ele vai ser a minha chave primária. Aqui eu vou colocar ele como identidade. 1,
ele vai começar com 1 e vai incrementar 1. Vou criar um novo campo, o log usuário, do tipo varchar, com um tamanho 16. Por que varchar e por que 16? Varchar para que ele não complete o resto da minha string com espaços, e 16 para que ele tenha apenas 16 espaços para digitar o nome. O nome do usuário nunca vai poder ser maior de 16 caracteres, nunca. E varchar para que ele não fique espaços em brancos. Por exemplo, eu digitei um nome de usuário com 7 caracteres, ele completaria com o restante dos caracteres caso fosse um char comum, fosse um campo char comum ou string. Vou criar um log senha e da mesma forma vai ser do tipo varchar com 16 caracteres. Também não pode permitir nulls. Vou criar essa tabela simples mesmo, só com o campo usuário e senha. Salvar tbusulogin. Pronto. Minha tabela está criada com esses campos. Meu banco de dados também já está criado, o aprende e faça. E eu já tenho um usuário para login no meu banco de dados. Agora eu tenho que criar um usuário para login no meu sistema. Vou colocar o nome que eu tinha colocado no meu teste, John, e a senha da mesma forma do meu teste, 1, 2, 3, 4. Pronto. Cliquei aqui, está criado o meu usuário para login no sistema. Até aqui simples, certo? Vou fazer aqui um teste de consulta, só para exemplificar o que estou falando. Select from tb usulogin where log usuário igual John and log senha é igual 1, 2, 3, 4. É esse comando que vai rodar na hora que eu verificar se o meu usuário existe no VB. Ele vai fazer um select e vai verificar o usuário e a senha. No caso aqui voltou, que tem um usuário com esse código. Se no VB ele mandasse um usuário diferente, por exemplo, jazz, ele verificaria e não acharia nada. E é aí que o VB verifica que o usuário não existe. É de acordo com essa string de conexão que vai verificar o login no banco de dados. Certo? Essa daqui é a videoaula 2. Na videoaula 3 eu mostro como funciona isso no VB. Até!